A gente tem aqui um documento chamado descritivo dos portais. Então, aqui, tudo isso que eu estou comentando está, praticamente tudo isso que eu vou comentar aqui está descrito aqui, né? Ah, ele é uma solução totalmente online, né? Eu preciso da internet para acessar os registros. Todos os registros que eu fizer no portal, se eu fizer um cadastro de um cliente, se eu fizer uma oportunidade, se eu criar um pedido, ele já vai cair direto na minha base de dados lá no ambiente desktop, né? Pensem que é um sistema único, né? Acessando o mesmo banco de dados de forma online, só que é uma interface desktop, né? Que é essa que a gente já está acostumado aí, que eu falei já há mais de 30 anos desse RP, né? E outra numa interface web, né? É, e existem diferenças, né? Diferenças de tecnologia e algumas diferenças de recursos. Por quê, né? Porque são tecnologias diferentes, então eu tenho, eh, às vezes, obrigatoriamente, a tecnologia leva para um caminho um pouco diferente, né, da usabilidade do portal. Ela tem as telas mais limpas, as telas mais, né, contemporâneas, vamos dizer assim, mas eu tenho um exemplo prático, né? No Cigan lá eu tenho, quando eu saio da tela, eu não preciso clicar num botão salvar para ele salvar o registro. Na maioria, pensando na tela do pedido, né? Eu entrei na tela do pedido, entrei na tela dos itens, o Siga automaticamente já está salvando aqueles registros ali que eu estou criando. No portal é um pouquinho diferente. Eu tenho lá o botão salvar, porque eu estou num ambiente web e eu tenho que dar um comando para o sistema, para o programa, para que ele execute aquele salvamento, né? Aquele grave aquele registro. Então eu tenho um botão salvar, né? Algumas diferenças operacionais são sutis, como essa, né, que eu estou dando exemplo, e outras são um pouco mais drásticas, né? Mas eh, os programas por trás, né, como o Cigan usou a mesma tecnologia, né, de desenvolvimento, os programas por trás, na maioria, são os mesmos, né? No desktop, eu consigo emitir a nota fiscal. No portal CRM também, eu consigo fazer a efetivação da nota, tá? Né? E essa é uma diferença, já entrando um pouquinho mais nas particularidades, né? Eu consigo fazer a emissão da nota fiscal no portal também, né? E usando o mesmo programa que o Cigan usa lá através do gerenciador de documentos eletrônicos. Então, é exatamente o mesmo programa, a mesma lógica, né? Quais são as diferenças e restrições, né? No desktop, eu consigo fazer a efetivação de vários pedidos ao mesmo tempo, eu consigo fazer a efetivação total e a efetivação parcial. O que que é a efetivação parcial? Eu consigo escolher o item do pedido que eu quero faturar e também posso escolher a quantidade, ou modificar aquela quantidade. O pedido era 10, eu quero faturar somente 8. Eu consigo fazer isso no desktop. Na web, o escopo da web hoje, ele é um pouco mais restrito. Eu consigo fazer a efetivação total de pedidos. A efetivação parcial não existe hoje, não existe ainda, né, na web. Então, resumindo, na web eu consigo ter um pedido, ele está lá num controle liberado para faturamento, eu consigo fazer a emissão da nota, todo o trâmite da emissão da nota, a efetivação, o envio para a Cefaz, a impressão do DANF, o envio dos e-mails com o XML da nota e com o DANF para o cliente, todo esse processo a gente consegue fazer no ambiente web. Então, eu escolho o pedido, clico no botão efetivar, ele faz todo o processo e diz lá que a nota foi criada com sucesso, né? A diferença, então, entre o desktop é que eu não tenho efetivação parcial, né? Até está no roadmap da SIGA para fazermos isso, né? Então, mas ainda não existe um prazo. Então, essas são as pequenas diferenças. Então, esse documento aqui, que ele está na wiki da SIGA e pode ser disponibilizado para os participantes da sala aqui sem problema algum, né, tanto para parceiro quanto para cliente, são o escopo e o não escopo, principalmente, né, do portal. O que que ele não faz ainda e talvez no futuro vá fazer, né? Sim, deixando bem claro, né, a SIGA sempre bem transparente, tanto com a rede de parceiros quanto com os clientes, né? De fato, não é a intenção da SIGA transformar, por exemplo, o módulo faturamento em web. Não é essa a intenção da SIGA. A intenção da SIGA é ter recursos
no ambiente web para que deixe a operação um pouco mais fácil, né? Que eu dê mobilidade, né, para os clientes para fazer isso no ambiente web, né? Eu não preciso ter toda uma questão de desktop lá, mas não, de fato, não é a intenção da Cigã, né, dar um Ctrl C no desktop e um Ctrl V na web, tá? Usando bem nossa linguagem aí do dia a dia, né? De fato, não é isso, né? A Cigã está selecionando recursos e colocando na web. Ah, daí o que que acontece, né? Quanto mais clientes usarem o ambiente web, mais clientes vão ir solicitando recursos, sejam recursos novos para a web ou recursos que existem no desktop e ainda não existem na web. Então, quanto maior o uso, maior o índice de evoluções que vão ter os portais, né? O que que a SIGA tem como premissa, né? Os portais é algo que não vai retroceder, ele só vai continuar avançando conforme o RP avançou nesse tempo todo, né? Então, a tendência nos próximos meses, nos próximos anos, é que as evoluções sigam, né, nos portais. Então, é algo que vai crescendo e vai evoluindo ao longo do tempo, né? Sejam questões novas, né, sejam questões que já existem no desktop e um cliente, né, da base de muitos anos do Cigã que já está acostumado a usar algum recurso e esse recurso ainda não está no ambiente web, né, talvez esse recurso vá para o ambiente web daqui a um tempo, né? É, ou pegando um exemplo, né, no ambiente web a gente consegue fazer a assinatura do canhoto da nota fiscal, né? Então tem lá um botão lá onde eu tenho eh, eu localizo a nota, clico no botão e eu consigo fazer a assinatura do canhoto ali. Por quê? Porque eu vou estar num celular, eu posso usar uma caneta, eu posso usar o próprio dedo indicador ali para fazer a assinatura, né, do canhoto da nota. Esse recurso de assinatura só foi feito para o portal, né, não existe no desktop. Claro, essa assinatura fica gravada no banco de dados do Cigã, com todos os recursos ali de proteção, de criptografia, fica tudo gravado lá. Se eu quiser lá extrair essa informação depois lá no Cigã Desktop através de uma consulta de banco, de um relatório, eu consigo saber que teve uma assinatura naquela nota, né? Mas o ato de assinar, ele é um recurso novo, que foi uma demanda dos nossos clientes aí, que já utilizam os portais, para que isso tivesse no portal, justamente para dar mobilidade. Ah, eu estou, né, com o cliente na frente ali, entregando a mercadoria, eu quero que ele assine ou no celular, ou no tablet, ou num próprio, uma tela de notebook que seja touch ali, eu consigo fazer a assinatura. Então, é um recurso que existe somente no portal e não existe no desktop. Então, aqui a gente já começa a falar de fato das diferenças, né? Eu posso fazer então o cadastro e a manutenção das oportunidades, pensando no portal CRM. Eu posso criar um pedido vinculado a uma oportunidade. Eu consigo fazer manutenção no cadastro de empresas, que eu também posso fazer no cadastro no portal representante. Eu tenho acesso aos acompanhamentos, né? Eu consigo lá anexar informações, eu consigo fazer o acompanhamento ali de que eu estou negociando com o cliente através do acompanhamento, né? Eu consigo utilizar o questionário, né, lá no desktop, eu tenho o botão chamado questionário, eu também tenho esse mesmo botão na web, né? Eu tenho a questão dos contatos restritos, né? O cadastro de contatos restritos para LGPD. Então, é um cadastro onde ali eu coloco lá o e-mail do cliente ou o telefone que ele não quer ser contatado. Esse cadastro em si, ele é algo que só existe no ambiente web. Não existe esse cadastro no ambiente desktop. A validação desse cadastro, eu posso criar ou não uma oportunidade, um acompanhamento para esse e-mail ou para esse telefone, essa indicação se aquele contato está restrito ou não, ela é válida tanto no ambiente desktop quanto no ambiente web. Mas o cadastro em si, onde eu informo qual é o e-mail restrito que eu não posso fazer contato ou telefone, ele existe só na web, né? Eu tenho um gerenciador de pedidos, então aonde eu consigo, né, ver o status do meu pedido, se ele já tem a nota emitida, se não tem. Eu tenho o gerenciador
de pedidos também, onde eu consigo fazer a efetivação total de pedidos, a impressão do DANF, o gerenciador de notas, onde eu consigo ver a relação das notas que foram emitidas, consigo reimprimir aquela nota ali, tem um botão imprimir, eu posso reimprimir aquela nota. Claro, tudo isso com base no perfil do usuário, né? Lembrando, o usuário de portal, ele é um usuário nomeado lá no desktop. Então, lá no ambiente desktop, eu tenho que criar um usuário, criar o usuário Everton lá, dar as suas permissões, assim como eu dou as permissões para acessar o desktop, eu dou as permissões na web também. E quando ele fizer o login, ele vai fazer a autenticação através do seu login, sua senha, e vai, né, dar a possibilidade dele usar esses recursos do portal com base no perfil de usuário dele. Então, isso é o que está descrito ali. Outra questão, né? Diferença entre portal e desktop, né? As parametrizações, essa é uma parametrização do usuário. A parametrização da regra fiscal, por exemplo, lá para usar no pedido, né? Prossiga buscar certinho ali a CFOP, calcular os impostos e achar as tributações certas. Não existe um cadastro de regra na web. Eu tenho que fazer, então, esse cadastramento, essas demais parametrizações, configurações, né? A gente falou na configuração ali da busca da tabela de preço, né? Então, isso tudo eu tenho que fazer no ambiente desktop para que lá no portal eu só vou usar, né? Eu não vou parametrizar praticamente nada, né? Eu só vou usar. No futuro a SIGA vai ter, possivelmente, o cadastro de produto na web, cadastro de tabela de preço, né? No futuro aí, é a intenção da SIGA ter esses recursos lá, né? Mas hoje não existe. Hoje eu tenho que fazer toda a parametrização no desktop e a operação em si eu consigo fazer no ambiente web. Então, também, né? Por isso dessa sala virtual, diferenças, né, entre um ambiente e outro, entre uma interface e outra. Seguindo aqui na documentação, né? A efetivação total, aqui que está em negrito, né? Eu consigo então fazer a efetivação total dessa nota, eu consigo fazer a assinatura do canhoto no portal CRM, né? Então, no portal CRM a gente tem uma pesquisa de materiais lá que a gente consegue então ver o estoque, a disponibilidade e os preços, que essa pesquisa de materiais é exatamente os recursos que nós temos lá na tela do pedido do desktop. A gente tem um botão lá chamado preços. Então aparece uma tela lá onde a gente consegue ver o estoque e os preços. A gente tem essa pesquisa também exatamente no portal CRM. A gente tem lá a questão da agenda diária de oportunidades, da, das fases e da previsão, né, onde a gente tem lá os cards, a gente consegue ver isso distribuído. Isso é algo que só existe, então, no portal, não existe no desktop. No desktop nós temos a agenda lá de área de oportunidades, mas numa interface diferente, né, do que é a agenda que nós temos na web, né? Então, são parte das diferenças, né? A gente tem o funil de vendas. Então, esse funil de vendas, para que a gente tenha o funil que ele seja mostrado na web, eu tenho que parametrizar o funil no desktop. Eu tenho que ir lá dizer quantas fases tem, qual é o nome de cada fase, qual controle do pedido compõe cada fase. Então, essa parametrização que eu falei que precisa ser feito no ambiente desktop, né? Esse é mais um exemplo, né? Eu tenho que fazer essa parametrização no desktop, né? Quanto ao pedido aqui em si, né? Então, o pedido todo ele, apesar de eu ter o pedido no portal desktop, no portal CRM, desculpa, o escopo dele está nesse outro documento específico ali, então a gente não replicou aqui no mesmo documento, no portal, porque ele é o mesmo. Então, em seguida eu já vou para o escopo e não escopo do portal representante, que daí é 100% focado no pedido.